Vamos bater um papo hoje sobre estabilidade e impermanência da vida. E eu te convido para ficar comigo nesse papo muito interessante. Você se considera uma pessoa estável? Você busca estabilidade? Você se incomoda quando as coisas não estão exatamente do jeito que você gostaria que estivessem? Você sofre quando as coisas fogem do seu controle? Se você respondeu sim para essas colocações, eu te convido a refletir sobre o que significa para a natureza a estabilidade. Estabilidade, esse sonho que muitas pessoas têm de estarem estáveis, de serem estáveis, de terem um trabalho estável, um relacionamento estável, uma vida estável. É uma fantasia. Porque na natureza humana, nada é estável. Nada está o tempo inteiro no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Quando alguma coisa está estável na natureza humana, significa que ela está morta. As plantas, elas estão o tempo inteiro ou crescendo, florescendo, frutificando ou morrendo, até morrer de vez. O ser humano também, os animais também. Nada está parado. A água não fica parada. Ela está o tempo todo em movimento. Quando ela está parada, ela não está viva, ela está morta. Ela não tem vitalidade. As coisas não conseguem estar imutáveis. E essa necessidade, muitas vezes, de manter as coisas sob controle extremo é que faz com que a gente, infelizmente, tenha ataques de fobia e de pânico quando a gente percebe que algo não saiu do nosso controle. Quando a gente, por exemplo, também percebe que a gente está passando por uma situação que seja provisória e a gente não consegue descobrir como restabelecer o nosso fluxo, o nosso controle, entre aspas, que ninguém controla nada 100%, a gente enlouquece ou adoece muito facilmente. E eu vejo isso nos atendimentos que eu faço, eu vejo nas notícias que eu ouço, eu vejo através das pessoas com quem eu convivo. E eu vou melhorar um pouquinho para você. Muitas vezes, a nossa necessidade de manter as coisas como estão nos levam a adoecer ou a permanecer ficticiamente em lugares ou situações que não são favoráveis a gente, pelo medo da impermanência, da mudança, do diferente. E olha só como é interessante isso. Muitas pessoas, quando baixam a imunidade por N motivos, tá? Ou por uma alimentação inadequada, ou por não estar se cuidando, fazendo a atividade física que deveria, ou porque está entrando em contato com agentes externos e não estão tão fortalecidos assim, e aí adoecem. Uma doença como uma gripe. Essa gripe pode virar uma bronquite, pode virar uma pneumonia. E você se vê momentaneamente sem saúde. E se você tiver uma necessidade de controle tão grande, se você for tão rígido, que você não consegue se ver, se sentir debilitado, fragilizado, você pode perder a sua lucidez facilmente. Você pode perder a sua sanidade. Recentemente eu estou acompanhando isso. Eu vi um paciente meu, uma pessoa lúcida, forte, com emprego estável, mora sozinho, tem condição de se manter, de ter
um, um lazer bacana, de repente ficou doente. E ao se ver dessa forma, ele perdeu a capacidade de decidir coisas básicas por ele mesmo, precisou ser cuidado. E aí entrou numa fragilidade que chegou aqui numa confusão mental. O que é isso? Como assim você ficou? Você não pegou seu atestado para levar no trabalho? E o trabalho? Ah, não tô nem aí para o trabalho. Mas como é isso? Então as pessoas começam a entrar numa confusão mental. A imagem de se verem ao espelho ou com elas mesmas, sem o controle da sua saúde, ou do seu trabalho, ou do seu relacionamento, desestabiliza uma pessoa, pode desestabilizar, ao ponto dela perder a sanidade. Não pensem que as pessoas enlouquecem ou perdem permanentemente a saúde, vindo até a morrer por algo catastrófico que acontece. Não. Não é assim, não é da noite para o dia, mas as pessoas pensam que ou eu estou o tempo inteiro saudável, ou eu tenho um emprego muito estável, ou meu relacionamento é 100% estável, ou eu não sei mais agir. Eu fico perdido, eu fico, sabe, louco. Então isso dá um pânico, dá um medo, porque as pessoas não conseguem estar na natureza, na vida, no dia a dia, sabendo da impermanência. A vida não tem garantia nenhuma. É isso que é vida. Vida é você poder desfrutar do momento quando ele aparece, ou você poder lidar com a situação adversa no momento em que ela surge, sem que você rompa os seus limites tão facilmente. Eu vou te dar um exemplo. Um galho seco, quando você impõe uma força nele, ele se parte, porque ele é rígido, seco. Ele não tem maleabilidade. Um galho verde, você dobra ele todinho e ele volta à sua situação original. O ser humano também. Se você é inflexível, se você é rígido, se você quer ter tudo sob o seu controle, você, no momento em que se vê momentaneamente sem aquela situação estável de controle, você pode perder a sua sanidade mental. Você pode perder a sua saúde permanentemente. É por isso que muitas pessoas deprimem e chegam até ao suicídio, porque elas não conseguem lidar com a impermanência. Muitas pessoas não conseguem lidar e ter flexibilidade para lidar com algo que elas não contavam, não estava sob a sua mira, não estava sob o seu controle. E aquilo afeta elas de uma forma muito avassaladora. Então eu convido você para refletir sobre o quanto você tem a fantasia de achar que a vida tem uma estabilidade, que ela vai estar o tempo inteiro daquele jeitinho que você fantasiou, imaginou, achou que era assim. A gente não é assim. A gente está hoje bem, mas a gente não é um poço de bondade. Ah, eu não estou muito bem hoje, eu estou um pouco assim, um pouco assado, mas eu não sou um fracasso. Se você começa a refletir que não existe estabilidade na vida, estabilidade são nas coisas que não estão vivas. O ferro pode ser estável, o aço pode ser estável, a madeira, depois que tirou, né, que não é mais viva, não é mais tronco, já é, aí pode ter uma estabilidade. Que mais? Sei lá.
essas coisas que não têm vida, elas têm estabilidade. Ou quando a gente morre, até degradar totalmente, está estável. Então, se tem vida, tem impermanência. E se tem impermanência, você tem que saber lidar com as diferenças, com as mudanças, com os diferentes humores que vão surgir a depender do que você está fazendo, com quem e aonde. Essa necessidade excessiva de controlar faz com que a gente fique escravo desse controle. Porque se eu tenho uma necessidade de controle muito grande sobre o outro ou sobre alguma coisa, eu fico escravo dela mesma. Se eu tenho uma necessidade de controlar, por exemplo, o objeto que eu estou dentro, tipo um elevador, um avião, então significa, não estou dizendo do carro que você está dirigindo sozinho, ali é você que tem que controlar, mas se você está dentro de um avião, que o piloto aqui está dirigindo para você, e você tem uma fantasia de que é você que controla, e o controle não está na sua mão, você não vai entrar no avião. Aí você vai começar a se limitar. Se você tem uma fantasia de que o elevador não é você que controla, você só aperta o botão para subir e descer, mas não é você que controla, aí você começa a não querer mais entrar no elevador e aí você começa a se limitar. Sua vida vai ficando limitada porque você não tem flexibilidade para saber flutuar de acordo com a situação, com o ambiente, com o momento. Eu convido você a refletir o quanto você tem a fantasia de estabilidade. E o quanto essa fantasia de estabilidade não pode estar prejudicando você em estar flexível e podendo lidar com as diversas mudanças naturais da vida. Nós envelhecemos cada dia. Cada dia estamos um pouquinho mais velhos. E a gente tem que estar preparado para lidar com essa mudança. Nós precisamos saber lidar com tudo o que vai acontecendo na vida da gente. E muitas pessoas delegam 100% e dizem, Deus está no controle. É delegar, você está delegando o poder. E se você realmente não sabe lidar com nada que acontece na sua vida, eu recomendo fortemente que você entregue mesmo na mão de alguém que você acredita que está lidando 24 horas no dia a dia da sua vida. Eu recomendo, porque se você não sabe lidar com nada, por exemplo, se você não sabe ficar com dinheiro na mão, você tem que botar o dinheiro para que o banco lide com o seu dinheiro, não é? Então, se você não sabe cuidar da sua saúde, você tem que ficar frequentando todo dia o médico mesmo, para que ele lide com a sua saúde, já que você não sabe lidar com a sua saúde, não é verdade? Se você não sabe lidar com a sua alimentação, você vai precisar realmente de alguém que prepare, porque você compra tudo pronto, você não sabe preparar nada para você se alimentar. Então você está delegando para a indústria alimentícia cuidar da sua saúde e ela não quer cuidar da sua saúde. Ela não está preocupada com a sua saúde. Não é verdade? Porque se ela tivesse preocupada com a sua saúde, ela não botava tanta porcaria para você comer. Então, essa delegação que a gente faz de tudo na nossa vida é porque a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar. A gente desestabiliza fácil. E aí é que a gente pega e delega para alguém que está fora. Alguém que está fora controlar a nossa vida. Porque a gente não sabe. A gente rapidamente perde o controle. Porque a gente está preocupado em controlar excessivamente. Porque o que você tem que fazer, na verdade, o que eu busco fazer é
administrar as situações à medida que elas vão surgindo, sem a fantasia de que eu vou dar conta de tudo da melhor forma possível. Não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte, o que me compete. O que me compete é fazer a minha parte. Então, se eu estou no elevador e ele para, me compete ligar para o número que está ali da assistência técnica. Vou chamar o botão de alarme. Mas não me compete dar conta de tudo antes. E é por essa necessidade excessiva de querer dar conta de tudo antes e não querer nem imaginar que muita gente perde a sanidade, enlouquece, adoece, deprime. Vou fazer depois um vídeo só sobre depressão, que muitas pessoas acham que é um monstro. Mas não, a gente deprime durante o dia. Tem um dia que a depressão é uma baixa, uma descida. Só que às vezes a gente desce e não volta. Mas a gente pode deprimir. Tem uma pequena depressão, pequenas depressões diárias, semanais, mensais ou ficar naquele estado depressivo, que aí você delegou 100% e você não sabe mais cuidar de nada. E essa linha, essa fronteira é tênue. E quanto mais você coloca ou tudo ou nada, mais você atravessa ela rápido. Claro, porque se você coloca uma linha muito fina entre 100% saúde e 100% doença, quando você passa para a doença, você se sente derrotado. Mas se você é flexível e se essa fronteira é mais larga, você consegue estar uma semana mal e voltar pro lado